Este Ford Capri da era moderna praticamente não tem nada em comum com o icônico coupé a combustão do século passado da marca, além do nome. É um veículo elétrico de porte médio com base da Volkswagen, essencialmente um Ford Explorer mais esportivo, mas que adiciona um toque de juventude ao seu segmento. O novo Ford Capri, veículo elétrico desta era, busca oferecer uma nostalgia futurista e aqui vamos descobrir se ele consegue. Já estamos bastante acostumados com as montadoras ressuscitando nomes clássicos e reinventando-os com algo diferente, mas a Ford faz isso mais do que a maioria. Após relançar Puma, Mustang e Explorer, a Ford, conhecida como Blue Oval, trouxe de volta o icônico Capri, ausente desde 1986. O Capri, como seu pai dirá, era um coupé esportivo popular entre trabalhadores, lançado pela Ford em 1969, com novas versões em 1974 e 1978. Nos anos seguintes, a Ford cogitou várias vezes ressuscitar esse nome, como no conceito Visus do Salão de Frankfurt de 2003. É um protótipo hatch baseado no Focus em 2009, mas só com a revolução dos veículos elétricos a empresa realmente o implementou. Os modelos elétricos modernos da Ford são Volkswagens redesenhados e, assim como seu companheiro de showroom, o Explorer, o Capri é um crossover de 5 portas baseado na plataforma emprestada do ID.4 da Volkswagen, mas com uma silhueta esportiva que replica a abordagem do Volkswagen ID.5. Com o Capri, porém, há um toque de nostalgia aliado à engenharia teutônica, que será sempre elétrica. E a Ford diz que este carro continua a história de um clássico cult icônico. Agora, você pode saber mais sobre esse tipo de modelo baixando o aplicativo Car and Driving, mas se o seu interesse é especificamente neste Ford Capri, então você precisa ficar com a gente para a análise mais completa da indústria. O teste de estrada Car and Driving. Como o Capri original usava peças de outros carros, como o Mark segundo Cortina, faz sentido que o novo Capri elétrico também aproveite a engenharia de outros modelos. Quase tudo é compartilhado com o Explorer, que tem tamanho e exposição semelhantes. Isso inclui o chassi matriz elétrica modular do grupo Volkswagen. As opções de bateria e motor também são fornecidas pela Volkswagen, então são praticamente as mesmas que você encontra nos modelos elétricos de médio porte da Volkswagen, Audi, Skoda e Cupra. É notável que a Volkswagen não permitiu que a Ford usasse sua engenharia de veículos elétricos mais recente aqui, mas o Cupra Tavascan, que testamos recentemente, também não recebeu essa tecnologia. O trem de força começa com um modelo de entrada, tração traseira e autonomia padrão, usando uma bateria de 52 kWh e motor elétrico de 170 CV, oferecendo até 233 milhas de autonomia na versão básica. A maioria dos clientes deve optar, na verdade, pela versão de tração traseira com autonomia estendida, que combina um motor de 286 cavalos no eixo traseiro com uma bateria de 77 kWh, enquanto a configuração mais acessível pode oferecer uma autonomia de até 374 milhas. Uma versão um pouco maior dessa bateria de autonomia estendida com 79 kWh é usada nesta versão topo de linha com 2 motores, tração integral e desempenho esportivo. Ela tem 340 cavalos e vai de 0 a 100 km por hora em 5,4 segundos, apesar do tempo de aceleração ser reduzido em 0,9 segundo. A autonomia é de 329 milhas. Quanto à condução, prepare sua nostalgia com um toque de realidade. O antigo Capri era um modelo produzido na época logo antes dos Ford se tornarem bons de dirigir. Você pode até ser tentado a pensar que essa era já passou, já que, como a maioria dos EVs modernos, este novo Capri é pesado como um tijolo proverbial. A enorme bateria contribui para um peso em ordem de marcha de até 2.115 quilos.
Aliás, isso pode fazê-lo reconsiderar o motor menos potente da versão padrão. A redução de 10 milímetros na altura da suspensão pelo menos faz o carro parecer um pouco mais esportivo nas curvas do que seu companheiro de showroom, o Explorer, embora você só perceba isso de verdade no mais agressivo dos 4 modos de condução disponíveis. Os outros são Eco, Normal e Individual. Esta versão com tração nas 4 rodas tem uma configuração extra de tração. Em outros rivais do segmento, há mais esportividade com as aletas de regeneração no volante, que reduzem a velocidade nas curvas, mas o Capri, assim como outros modelos da Volkswagen, não possui essas aletas. A única referência à regeneração de frenagem é a opção B na alavanca de câmbio, que parece barata. Na maior parte do tempo, a menos que você realmente esteja forçando, dirigir o Capri parece exatamente como dirigir um Explorer, o que é um pouco decepcionante, porque esperávamos que a Ford tentasse diferenciar um pouco mais esse modelo supostamente mais esportivo, talvez da mesma forma que a Cupra conseguiu diferenciar com mais sucesso o seu Tavascan, que tem uma engenharia semelhante neste segmento. Além do Volkswagen ID4 ou ID, 5 a menos opções aqui, então o Explorer precisa ter boa dirigibilidade com direção relativamente comunicativa. No Capri, isso resulta em um carro mais envolvente que o ID5 equivalente, claramente um objetivo principal e com bem menos rolagem de carroceria. A suspensão não é tão confortável quanto se espera. Provavelmente melhoraria sem as rodas opcionais de 21 polegadas deste modelo de teste. Você se sente um pouco mais alto que alguns concorrentes e não há ruídos estranhos ao dirigir. Essas são coisas que você pode gostar ou não. Falando em ruído, esse não é o veículo elétrico mais refinado do segmento. O barulho dos pneus incomoda, mas em velocidade de cruzeiro é mais tranquilo. A Ford afirma que o novo Capri traz ousadia aos veículos elétricos e apresentará uma nova geração de motoristas ao espírito de um clássico coach. Essa pode ser sua perspectiva ou você pode apenas se decepcionar porque a Ford reinventou seu coupé esportivo icônico, que agora lembra um Polestar 2. Ao menos ele não se parece tanto com o Explorer veículo elétrico, apesar de ambos compartilharem portas, paralamas dianteiros e capô. A Ford acredita que se o Capri original tivesse sido redesenhado a cada década após 1986 até a era dos SUVs e elétricos, ele poderia ter ganhado esse visual. Talvez. Para nós, só a janela traseira lateral lembra o Capri original, com o mesmo perfil curvado do modelo MK1 dos anos 70. Você esperaria um tema de perfil traseiro curvado aqui, dado o papel deste modelo, como a versão SUV Coupé do seu Explorer, que é 20 centímetros mais curto? Companheiro de showroom. Em 2022, a Volkswagen definiu o padrão para esse tipo de carroceria mais inclinada ao criar, a partir do ID4 do Explorer, o mais atraente ID5. Assim como no outro modelo, o estilo do Capri melhora a aerodinâmica, passando de 0,29 CD no 0,26 CD, aqui beneficiada também pelos 10 milímetros a menos na altura do solo. A aerodinâmica também explica a leve vantagem de autonomia elétrica deste carro sobre o Explorer. Isso é um pouco prejudicado, como de costume nesse segmento, pela insistência em rodas enormes que vão de 19 até 21 polegadas. Se você ainda procura referências do Capri dos anos 70, a dianteira aqui traz mais algumas delas. A barra preta entre os faróis tem um estilo de assinatura em forma de osso de cachorro, mas não basta para dar um visual retrô à dianteira. Também não parece assim na traseira, onde a assinatura iluminada em formato de osso de cachorro reaparece. A busca pela aerodinâmica supostamente explica por que a Ford economizou ao não colocar um limpador traseiro aqui. O vidro parece feito para a água escorrer, mas isso não ajuda quando você sai após estacionar sob uma árvore no outono. O mais importante, porém, é o que não se vê: a avançada plataforma matriz elétrica modular do grupo Volkswagen deste carro.
A Ford desenvolveu o Capri a partir dela, mesmo sendo lançado depois do Explorer. Assim, ele é bem diferente do Explorer e dos modelos Volkswagen dos quais deriva externamente. Ao assumir o volante, não há luzes inteligentes ou maçanetas retráteis para receber você. Basta pegar a chave Volkswagen com o logo Ford e ver como é por dentro. O projeto de design trouxe um exterior elegante e novo, mas trocar painéis é bem mais fácil do que mudar a arquitetura interna, e a Ford não se preocupou com isso no interior herdado do Explorer. Para um carro esportivo familiar autoproclamado, ele não transmite sensação esportiva, mesmo com bancos inteiriços. Isso era esperado pelas limitações de design, mas cores mais vivas combinariam melhor com a proposta. Este carro busca oferecer isso, mas as peças da Volkswagen ID que a Ford teve que aceitar continuam irritando, como os botões sensíveis ao toque no volante, difíceis de usar. Faltam botões específicos para os vidros traseiros, um painel de instrumentos que é pequeno demais para exibir o mapa em tela cheia e o controle deslizante de volume central que não está preparado para uma era em que somos incentivados a passar desinfetante nos dedos. O volante estranho e meio quadrado do Explorer volta, agora com um raio inferior de metal para mais sofisticação. Também retornam a barra de som 3D e o grande compartimento Mega Console, uma trincheira configurável entre os bancos. Vamos explicar isso em instantes. Você pode esperar materiais mais premium nessa faixa de preço, mas o acabamento em 2 tons do painel e o estofamento Sensico acolchoado ou parcial parecem sofisticados. Além disso, assim como no Explorer, tudo parece muito bem montado e de qualidade decente. A única coisa que conseguimos encontrar que rangia eram as extremidades externas da tela do painel de instrumentos. Sim, bem, a tela do painel de instrumentos. Se você mudasse para outro elétrico da Ford nesse segmento, como o Mustang Mach-E um pouco maior, a tela de apenas 5,3 polegadas atrás do volante seria a primeira diferença a notar. Apesar do espaço limitado, ela cumpre bem sua função, exibindo o velocímetro digital central, que pode ser movido pelos botões do volante para abrir espaço para gráficos de assistência ou navegação. Tudo o que você precisa está na grande tela sensível ao toque Ford Sync Move em formato retrato, com 14,6 polegadas maior que o monitor de 12,9 do ID5. Assim como no Explorer, ela é ajustável em 20 estágios até 30 graus, o que é uma ótima ideia. Estacionada e carregando, a posição reclinada é bem mais confortável. Quando você está digitando coisas e quando a tela está mais ereta, é mais fácil de ler rapidamente. Quando você está dirigindo, essa posição mais ereta também trava um espaço de armazenamento seguro atrás da tela para objetos de valor, e a Ford chama isso de meu cofre privado. É muito interessante em termos de espaço configurável. O display não é tão grande quanto parece, porque muito espaço na parte inferior é ocupado por 2 fileiras de controles do ar-condicionado. A tela inicial do monitor exibe espaços de widgets personalizáveis. Aqui temos navegação, mídia, carregamento e configurações do telefone. Ou, se você apertar o botão no canto superior direito, pode escolher o que quiser entre fileiras de pequenos ícones que incluem atalhos úteis para coisas como aplicativos móveis, iluminação ambiente e carregamento. O espelhamento sem fio do telefone funciona bem. A marca diz que o Apple CarPlay deles é o maior do mercado, mas o sistema de controle por voz Ford Assistant não é tão bom quanto os melhores sistemas das marcas premium. O que mais? Bem, evite a versão básica e você terá esses bancos elétricos ajustáveis em 12 posições que vêm com suporte lombar e função de massagem também. Mas, curiosamente, para um modelo supostamente esportivo, não há muito apoio lateral. Não se deixe enganar pelo acabamento luxuoso que temos aqui. Nas 2 versões principais, você não recebe esse teto panorâmico de vidro em toda a extensão, o sistema de som Premium B e ou de 10 alto-falantes, o revestimento completo em couro sintético Sensico ou o sistema de iluminação ambiente em LED de 10 cores deste carro de teste, que reage aos vários modos de condução e tem tons de cabine como girassol, pedra da lua e vulcão. Também devemos
devemos destacar que em todos os Capris, até mesmo nesta versão mais cara com tração nas 4 rodas, o head-up display é opcional. Mas, como já sugerimos, há uma sensação de qualidade para compensar com muitos materiais macios ao toque, incluindo o topo das portas, que tem uma consistência de 3 milímetros de flexibilidade para um toque mais sofisticado. Todos os Capris vêm com o útil Mega Console que mencionamos antes. Basta levantar a tampa do compartimento de armazenamento entre os bancos. Retire a bandeja removível e, se precisar de mais espaço, também retire o compartimento removível do porta-copos logo à frente do porta-objetos. Isso tudo cria um grande compartimento de 17 litros entre os bancos, que será grande o suficiente para algo como uma bolsa de notebook ou 3 garrafas de 1,5 litros. Isso compensa o porta-luvas pequeno, já que os porta-objetos das portas têm tamanho razoável. É possível guardar itens sob o console central e a Ford oferece compartimento duplo para celulares sem fio, mas só nas versões acima da básica. Os bancos são confortáveis, mas a sua visão por cima do ombro é limitada pelo vidro raso da tampa traseira e pelas janelas laterais traseiras, então você vai precisar da câmera de ré padrão e do sensor traseiro. Certo, vamos olhar a traseira. Com um SUV coupé médio, o espaço para a cabeça é limitado e é preciso cuidado ao entrar para não bater a cabeça. Uma vez lá dentro, o espaço para a cabeça é melhor do que o teto inclinado pode sugerir, mas 2 passageiros com cerca de 1,80 metros podem achar um pouco apertado, especialmente se estiverem em um modelo como este, que vem equipado com teto panorâmico de vidro. Modelos Volkswagen como Cupra Taviscan e Volkswagen ID.5 são melhores para pessoas mais altas. Infelizmente, assim como na maioria, embora não em todos os EVs dessa categoria, não há recursos de deslizamento ou inclinação para esse banco, mas você conta com o habitual túnel central baixo da plataforma dedicada para EVs, então um terceiro adulto sentado no meio pode se acomodar com facilidade. Essas pequenas janelas traseiras evitam que essa área fique muito escura, mesmo sem o teto de vidro. Isso é legal porque se estende bem acima da sua cabeça. Aqui atrás há 2 saídas de ar, 2 portas USB-C, apoio de braço com porta-copos, bolsos nos bancos, porta-objetos razoáveis nas portas e 2 luzes de leitura no teto para cada passageiro das extremidades. Como dissemos antes, o Capri tem a carroceria 20 centímetros mais longa que o Explorer e todo esse aumento está no balanço traseiro. Agora, se você já deu uma olhada no Explorer, vai perceber assim que a tampa traseira elétrica, se levantar, que este Capri tem um porta-malas consideravelmente maior, com 572 litros de capacidade, pouco mais de 100 litros a mais, e grande o suficiente para até 9 malas de mão. A capacidade total cai para 527 litros neste modelo 4x4. Com qualquer motorização, o espaço é bem utilizável. Como de costume, em um veículo elétrico, você vai procurar em vão por qualquer tipo de step temporário, porque simplesmente não há lugar nenhum para guardar um, o que, na ausência de pneus run flat de série, pode ser um verdadeiro incômodo quando você fura um pneu. Você pode não gostar da cobertura de bagageiro frágil que a Ford oferece, mas ao menos é fácil de guardar quando não é necessária. Há esse piso de porta-malas em 2 peças e a base do compartimento de carga abaixo dele tem um espaço profundo para os cabos de carregamento. Aqui tem um detalhe interessante, essa caixa plástica removível no compartimento à esquerda. Luzes estão em ambos os lados do compartimento de carga, mas não na tampa do porta-malas. Além disso, você tem uma tomada de 12 volts à esquerda, ganchos para sacolas dos 2 lados e uma alça elástica à direita. Se precisar de mais espaço, há uma abertura para esquis. Assim, você pode passar objetos mais longos para dentro da cabine se rebater tudo. Até 1.505 litros podem ser liberados no modelo com tração traseira, ou 1.460 na versão com tração nas 4 rodas. Tudo vai ter que ir aqui atrás, porque este Ford não oferece aquele tipo de espaço de porta-malas dianteiro sob o capô que você encontra em rivais como o Kia veículo elétrico 6 ou o Tesla Model E.
É possível comprar um organizador raso de Frank que se encaixa na parte superior sob o capô e vem com uma rede elástica. No lançamento e durante nosso teste no verão, o Capri 2025 custava cerca de 42 mil libras. Esse é o modelo básico com 52 kV de autonomia e acabamento Select. A versão Premium, mais luxuosa, custa pouco mais de 4 mil libras a mais. O ideal é optar pela bateria de autonomia estendida. Com o acabamento Select, tração traseira e 77 kWh, o Capri custaria cerca de 48 mil libras. Novamente, seriam cerca de 4 mil libras a mais para o acabamento Premium. Para ter um modelo topo de linha de 79 kW com 2 motores e tração integral, é preciso a versão Premium e pagar mais 4 mil libras, elevando o preço para pouco mais de 56 mil libras. Se você quer saber quanto custa a mais em relação a um Explorer, a resposta é 2.200 libras, bem mais que o acréscimo de 1.500 libras que a Volkswagen cobra para mudar de um ID4 para um ID5. Também é interessante especular onde esse rival do Capriza posiciona o Mustang Mach-E da Ford nesse segmento. No momento da gravação, a linha Mach-E havia sido reduzida a um único modelo de 88 kWh com tração traseira, e esse custa um pouco menos de 60 mil libras. Além da Ford, em teoria, há um grande número de rivais elétricos de porte médio que você poderia considerar, mas a maioria deles é mais diretamente visada pelo Explorer, que tem um formato mais quadrado. Para resumir, vamos focar apenas nos que, como o Capri, oferecem SUV coupé com estilo esportivo. Atualmente, 4 modelos do grupo Volkswagen competem diretamente e têm engenharia parecida: o Enyaq Coupé da Skoda e o ID da Volkswagen. 5 e o Cupra Tavascan custam quase o mesmo que este Ford, se você escolher especificações e baterias semelhantes. Inclua o Q4 Sportback e-tron, que tem preço um pouco maior. Suponha que ainda seja candidato ao Capri, mas deseja conhecer alternativas estilizadas à engenharia do grupo Volkswagen nesse segmento. Bem, há muitos modelos SUV coupé no grupo de concorrentes por um valor semelhante. O Model 3 e o Model Y da Tesla, talvez o veículo elétrico, 4 e veículo elétrico, 6 da Kia, os modelos 2 e 4 da Polestar, o EC40 da Volvo, o E408 da Peugeot e o Toyota BZ4X Touring. Além disso, há concorrentes de marcas emergentes como o BYD C-Line 7 e o Xiaopeng G6. Ou, se puder investir mais, o BMW 4 Gran Coupé, o Mercedes CLA 250 Plus e o Lexus RZ. Apesar de todas essas opções, você pode sentir que simplesmente não há nada como um Capri. Ou pelo menos não há nada como um negócio que o seu concessionário Ford está preparado para te oferecer por um. Se esse for o caso, então você vai precisar saber o quanto a marca Oval Azul foi generosa aqui com os itens de série. Então vamos dar uma olhada nisso agora. Mesmo a versão básica já vem com bastante coisa. Você recebe rodas de liga leve de 19 polegadas, faróis e lanternas traseiras de LED, sensores de estacionamento, câmera de ré, controle de cruzeiro adaptativo, vidro traseiro escurecido, retrovisores elétricos, modos de condução, alarme Fat-Shun e acesso vitalício à rede de carregamento Oval Azul. O interior conta com painel digital de 5,3 polegadas, ar-condicionado digital, dual zone e bancos esportivos. A mídia tem tela sensível ao toque Sync Move de 14,6 polegadas com navegação, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de sistema de som com 7 alto-falantes e soundbar. Você provavelmente vai querer investir em uma das versões com melhores equipamentos, no entanto. A versão intermediária Select adiciona entrada sem chave, estofamento parcial em Sensico, couro sintético, carregador sem fio, aquecimento para os bancos dianteiros e ajuste elétrico com memória e função de massagem em 12 posições para o banco do motorista. As maiores comodidades são exclusivas do acabamento Premium topo de linha.
Esta versão traz rodas de 20 polegadas, faróis de LED Matrix anti-ofuscante, porta-malas com abertura automática, teto panorâmico, som Premium B e O com 10 alto-falantes, soleiras iluminadas e iluminação ambiente em LED de 10 cores que reage aos modos de condução. Vamos falar das opções. No momento, as versões Style e Select não têm muitas. Há pacotes de conforto opcionais que adicionam recursos do acabamento superior em toda a linha. É realmente decepcionante que a Ford cobre mais caro por uma bomba de calor. Esse é o tipo de coisa que vai preservar a autonomia no inverno, extraindo calor do ar ambiente, o que reduz o consumo de energia do ventilador do ar-condicionado. Uma dessas custa mais de 1.000 libras a mais, mesmo nesta versão topo de linha. Também é possível adicionar engate de reboque retrátil, molduras nas 2 primeiras fileiras para instalar grade para cachorro, suporte traseiro e barras no teto para transportar bicicletas, esquis e bagageiros. Provavelmente será necessário pagar mais ao concessionário Ford pela cor da pintura. Só há uma cor padrão aqui, branco sólido Frozen. Há cores bem chamativas como o amarelo vivo e este tom chamado Blue My Mind pela Ford. Sim, é isso mesmo. Com mais dinheiro, você leva estas rodas de 21 polegadas. Também foi instalado o pacote de assistência ao motorista, que inclui Head-Up Display, assistente de estacionamento ativo, câmera 360 graus alerta ao motorista, assistente de ponto cego e centralização de faixa com assistente de mudança, levando aos recursos de segurança e assistência. Como indica o teste Euro New Car Assessment Program 5 estrelas, o pacote de segurança deste carro é completo. Assistente de pré-colisão, frenagem autônoma, auxílio e alerta de permanência em faixa, recursos passivos usuais e conjunto total de airbags, todos ligados ao sistema de chamada de emergência. Também há alerta de tráfego cruzado com frenagem ativa. Isso serve para sair de cruzamentos e aviso de saída, que impede os passageiros de abrirem as portas na frente de veículos que se aproximam, além de alerta de direção errada e o limitador de velocidade baseado no reconhecimento de sinais de trânsito, como de costume. Já mencionamos a autonomia na experiência de condução, mas vamos detalhar. O modelo de tração traseira com bateria padrão de 55 kWh oferece 233 milhas no acabamento Style e 221 milhas no Plus Premium. O modelo de autonomia estendida com 82 kWh chega a 374 milhas no Select e 354 milhas no Premium. São 329 milhas nesta versão com 2 motores, autonomia estendida, 84 kW e tração nas 4 rodas. Para mostrar a diferença do formato aerodinâmico do Capri, informamos que os números das versões de tração traseira e integral do Explorer, com engenharia e bateria de 82 kWh similares, são os seguintes: 335 milhas e 305 milhas. Neste teste, atingimos cerca de 4,1 milhas por kWh, resultado competitivo para a categoria. É possível monitorar a eficiência em tempo real pela seção de dados na tela central? Outra coisa enraizada nas origens da Volkswagen com essa marca Volksberg, familiar desde o início do longo prazo e das sessões de recarga, é que esses números de eficiência vão cair significativamente nos meses de inverno realmente frios, a menos que você pague adiantado as 1.050 libras extras de uma vez por uma bomba de calor opcional que extrai calor do ar ambiente em vez de usar o sistema de climatização e, portanto, a bateria. As velocidades de recarga são razoáveis, mas não lideram a categoria. 145 kW no modelo de 52 kW, 135 kW nos de 77 kW e até 185 kW na versão topo de 79 kW com 2 motores e tração integral. Em um carregador público corrente contínua, carregar a bateria de 52 kW de 10% a 80% leva 25 minutos.
São 28 minutos para as versões de 77 kWh e 26 minutos para o modelo de 79 kWh com tração integral. Qualquer Capri que escolher. O carregamento corrente alternado em casa com wallbox de 7,4 kW leva cerca de 12 horas para carga total, ou 7 horas e 45 para 10 a 80%. Com rede trifásica e wallbox de 11 kV, a carga completa em qualquer Capri dura 8 horas e 15. O sistema de navegação do carro possui planejador de rotas para elétricos, indica pontos de recarga atualizados e recomenda carregadores Blue Oval Charge. Essa rede possuía mais de 800 mil recargas na época do teste. Proprietários de Capri podem acessar esses pontos e pagar a energia em uma só conta. O que mais? Agora é preciso pagar o imposto de circulação, a taxa de congestionamento de Londres e o imposto sobre benefício em espécie para veículos elétricos, que está em 3% no verão de 2025. Os seguros iniciam no grupo 21 para modelos básicos de 52 kWh. Para baterias de 77 kWh é grupo 29 ou 30. Para este topo de linha com tração nas 4 rodas é grupo 33. Você pode se preocupar com a desvalorização, especialmente porque o companheiro de showroom deste carro, o Mustang Mach-E, perde valor tão rápido na faixa de 40% após 3 anos e 36 mil milhas. Este Capri tem desempenho bem superior, com avaliação entre 50% e 54% no mesmo período. Isso é um ponto percentual à frente do Explorer. Revisões são a cada 2 anos, sem limite de quilometragem, com garantia de 3 anos ou 60 mil milhas, além da garantia de bateria de 8 anos ou 100 mil milhas para veículos elétricos. A Ford provavelmente sabia que, ao nomear o carro de Capri, geraria muitos comentários. Nem todos os comentários são positivos. Até mesmo os profissionais de marketing da empresa falam sobre a tensão que surge ao trazer uma nova interpretação para o valor de um nome antigo. E realmente houve tensão, principalmente porque um moderno veículo elétrico familiar de 5 portas, baseado em um Volkswagen e com aparência de Polestar, dificilmente poderia estar mais distante do modelo original de 2 portas e perfil baixo dos anos 1970. Mas, é claro, vamos nos acostumar, assim como aconteceu com o Mustang Mach-E. E aqueles que não se acostumarem não são o público-alvo deste carro mesmo. Deixando o emblema de lado, no que temos aqui? Basicamente é um Ford Explorer com design mais sofisticado e porta-malas maior. Isso não é um problema. Gostamos muito do Explorer e seus detalhes inteligentes no interior também aparecem aqui. Infelizmente, o estilo interno um pouco sem graça também está presente, o que coloca o Capri em desvantagem em um segmento repleto de designs internos interessantes. A autonomia e a velocidade de recarga, bem, elas praticamente atendem ao padrão atual da categoria, mas em breve precisarão ser melhoradas para acompanhar o mercado. A Ford fez um bom trabalho ao colocar sua própria identidade na dinâmica de condução, embora teria sido bom ver o Capri um pouco mais diferenciado do Explorer nesse aspecto. E, em resumo, bem, se há um problema aqui, não é o fato de a Ford ter trazido de volta e reinventado um nome familiar. Isso já é uma política estabelecida da marca. O problema é que, ao contrário do Mustang Mach-E, a empresa divulgou o renascimento do Capri como o retorno de um ícone. Mas este não é o caso. É algo diferente. Talvez isso seja bom. No final, só importa uma perspectiva, a sua.